A paz de Deus, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui novamente para conversar com vocês mais um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Então tá bom, né, meus queridos irmãos? Hoje eu vou trazer um vídeo de um nosso irmão que fez um trabalho aí que eu não conheço direito, né? Conhecido como Sete Partes, né? As Sete Partes, que é uma série, acho que são 40 horas de áudio que ele fez, né? Eu ainda não vi tudo, mas eu vi um pedacinho, sabe? Acidentalmente, que não fui procurar, né? Foi acidental. E que eu achei que eu vou aproveitar o testemunho dele para reafirmar aquilo que disse num vídeo feito há uma semana ou duas atrás a respeito da congregação e a maçonaria e os satanistas que se valem da maçonaria, né, entendeu? Para controlar as igrejas cristãs, desqualificando o Cristo. Se você desqualifica o Cristo, o Messias, o Senhor Jesus, a palavra dele não passa a não valer nada. E você não vai ver a glória de Deus. Não vai entrar na glória de Deus. Então, esse é o objetivo dos satanistas. E eles se valem da maçonaria. Porque a maçonaria tem os sinaizinhos, né? Sinaizinho de mão, né? Apertos de mãos, sinais com os olhos, a maneira de sentar com as pernas, com as mãos. Eles se identificam desta maneira e eles decidem as coisas em grupo. Está entendendo? Então, veja, estamos numa reunião, no caso, os 12 mais velhos lá da liderança, né? Estamos numa reunião, eu sou maçom. Tem lá comigo mais 5 maçons, 6 maçons, satanistas ou maçons simplesmente, e 4, 5, outros 6 que não são maçons. Então, alguém vem com uma proposta, uma proposição que é a mais pura verdade, vinda do alto dos céus. Eu, evidentemente, como eu sou do mal, eu não quero, eu faço uns sinaizinhos para a minha turma e a minha turma decide comigo, entendeu? E a verdade, aquilo que é verdadeiro, revelado por Deus, do Espírito de Deus, torna-se uma palavra vã, inútil e não prevalece na reunião como uma verdade que deva ser aplicada no seio da igreja. Então, tá bom. Eu não vi nada do que diz este irmãozinho aí, do Sete Partes, né? Mas ouvi, vi alguma coisa que ele disse que Jesus, o Senhor Jesus é o anjo, é o príncipe dos anjos, é o arcanjo Gabriel, coisas desse tipo. Não. Então, eu aqui vou, nesse preâmbulo inicial deste vídeo, eu vou abordar a personalidade do Senhor Jesus, que ele é parte inerente da pessoa de Deus. A gente vê isso lá no primeiro capítulo de João, né? Diz assim, no princípio era o verbo. Verbo significa palavra, enunciação, voz, né? Então, veja, todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? Ele quem? O verbo divino. Todas as coisas foram feitas pelo verbo de Deus, por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Porque Deus só fez o homem com as suas mãos. Sol, lua, as estrelas, o planeta Terra, os mares, né? Os animais, toda a vegetação, tudo foi feito pela palavra, pela voz, pela enunciação. A gente entende isso quando lê no livro de Gênesis.
diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Veja, e disse Deus, quer dizer, Deus falou. Essa fala, essa voz, essa enunciação que saiu da boca de Deus, era o verbo divino que estava com Deus. E o verbo era o quê? O verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E por isso o apóstolo João registrou que todas as coisas foram feitas por ele, né? O verbo, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por quem? Foram feitas por ele, o verbo. E aqui diz assim o verso 14. Diz assim: e o verbo se fez carne. Quer dizer, o verbo habitou entre nós. Entendeu? E vimos a sua glória, a glória como o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Unigênito por quê? Porque ele foi gerado, né? Um ser humano, o verbo que se fez carne, foi gerado no ventre de uma mulher e foi o único a ser gerado. Entendeu? O único ser humano gerado por Deus no ventre de uma mulher. Tá certo? Então, este é o Jesus. E toda a Bíblia você deve ler à luz do ensino do Senhor Jesus. Jamais usar a palavra de apóstolos, Pedro, Paulo, João, para contradizer, contrapor o que disse o Senhor Jesus. Leia o ensino do Senhor Jesus, notoriamente o Evangelho de João, que é o Evangelho para a dispensação que nós estamos vivendo, a dispensação da graça. Creia de todo o seu coração na sua palavra. Quando você encontra a palavra de Paulo, de Pedro, de João, que lhe parece contraditória ao ensino do Senhor Jesus, fique sabendo, nenhum deles escreveu o que quer que seja, uma linha sequer, contrapondo, contradizendo o ensino do Senhor Jesus. É apenas uma questão interpretativa. Então, o que você faz? Você não está entendendo direito? Fique com o ensino do Senhor Jesus. Vai orar ao Senhor, né, para que Ele te esclareça, te ilumine, te ensine a verdade daquilo que você está achando que é contraditório. Mas eu quero conversar com vocês, né, sobre um outro verso, outros versos que mostram a personalidade do Senhor Jesus, que não estou falando nada de estranho, tá? Isso é da nossa doutrina, que a personalidade de Deus é constituída do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leia lá no Inário número 4, né, que você vai ver isso, que a personalidade de Deus é constituída do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estava procurando o Inário nosso aqui e agora achei, né? Achei o Inário nosso. Está aqui, ó. Então, esse aqui é o Inário número 4, né? Procura lá o primeiro ponto de doutrina e confira no Inário número 5. Que, aliás, não, o segundo ponto de doutrina. E confira também no Inário número 5 o segundo ponto de doutrina, que foi pervertido, mas continua dizendo que o Pai Jesus é parte inerente da divindade do Senhor Jesus, do próprio Deus. Está certo? Entendeu? Confira os pontos de doutrina, tá? As coisas que eu estou falando. Bom, mas agora eu quero abordar com vocês Filipenses capítulo 2, versículo 6. E que você não percebe a importância daquilo da personalidade do Senhor Jesus nas nossas Bíblias.
E você vai descobrir isso na palavra forma, que você encontra no verso 6, está aqui, ó, que sendo em forma de Deus, né? Encontra aqui também no verso 7, está vendo aqui, forma de servo, tomando a forma de servo, e no verso 8, e achado, novamente, né, na forma de homem. Novamente a palavra forma aqui no verso 6, né, no verso 7 e no verso 8. Nas nossas Bíblias, veja, a palavra é uma só, forma, mas no grego, koiné, na qual foi escrito os textos originais do Novo Testamento, você tem duas palavras com significados diferentes. No verso 6 está aqui, morfê. No verso 7 também está aqui, ó, morfê. E no verso 8 é esquema. Esquema está aqui, ó. Tá? São palavras que significam forma, né? Significam forma. Só que elas têm um sentido profundo e melhor para nós compreendermos a palavra de Deus. E o sentido é o seguinte: no verso 6, morfê, no verso 6 e no verso 7, significa a forma interior. A forma interior. Aqui dizendo que Jesus é a forma interior de Deus. No verso 7, dizendo que ele é a forma interior do homem. E no verso 8, dizendo que ele é a forma exterior. Vamos ver então em Filipenses 2, na língua portuguesa. Que sendo em forma de Deus, então está dizendo que sendo na morfê de Deus, na forma interior de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma, a morfê, a forma interior do servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, aqui a palavra esquema, forma exterior, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Para que você entenda melhor isso, eu tenho aqui uma garrafinha, tá? Você vai aprender o sentido destes versos de uma maneira muito linda e clara. Veja, eu tenho aqui uma garrafinha de Fanta, não é mesmo? Tá vendo aí, ó? Fanta, tá vendo a marca dela? Então, isso aqui é o esquema, é a forma exterior, é aquilo que você pode ver. Agora, ela tem no seu interior, né, a sua forma interior, que é o conteúdo, a essência, é o que está dentro dela, que é uma Fanta. Ó, eu vou colocar aqui e vou beber a essência dessa forma exterior da garrafinha. Olha, eu vou beber, tá vendo? Estou bebendo a essência. O esquema, eu estou bebendo a morfê do esquema que tem o título aqui, Fanta. Entendeu essa parte? Tá bom? Então, veja, feito esse preâmbulo, né? Novamente digo a vocês, eu não conheço a doutrina desse menino aí com as 7 partes, não ouvi os áudios dele, mas para mim já começou mal, tomando consciência de que ele disse que Jesus é o príncipe dos anjos e esta coisa toda, tá? Em absoluto, é o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. E é assim que temos que entender o Senhor Jesus, né? E que eu estou agora, neste vídeo, aproveitando uma partezinha do que ele diz no seu vídeo, tá?
porque ele corrobora as coisas que eu tenho dito já a vocês de longa data. E, sobretudo, o meu vídeo que fiz há umas 2 semanas atrás, né, falando sobre as Bíblias, cuja capa tem lá a figura do Baphomet, tá bom? Então vamos ver o que ele está dizendo no seu vídeo. Quarto ponto. Onde esses 3 não governam, é Satanás que governa em forma de homem, para seduzir o povo de Deus com sabedoria humana. O que esta mensagem quer dizer é que a graça de Deus funciona através de um conjunto, o qual é Cristo, que é a cabeça, a guia, a palavra guiada pelo Espírito Santo, a qual é a lei, e o amor de Deus no coração de seus membros. Então diz aqui que onde esses 3 não governam, é Satanás que governa em forma de homem para seduzir o povo de Deus com sabedoria humana. Isso, irmãos, simplesmente significa que na graça de Deus, sabedoria humana é Satanás. Então vejamos bem, na quarta parte, nós falamos que a sabedoria humana, ela serve como um adubo. Agora, se ela for usada para substituir a cabeça da igreja, a qual é o Senhor Jesus, aí ela passa a ser Satanás. Leitura número 248. Novamente, vamos olhar no livrinho de mensagens, na página 49. Qual foi a orientação a qual o Senhor Deus deu para os seus servos? A parte espiritual é governada pelos anciãos sob a guia do Espírito Santo, os quais se reúnem semanalmente em oração para obter o conselho e a guia do Senhor, e depois é levado ao conhecimento da Irmandade nas congregações. Note aqui que o conselho e a guia do Senhor é para ser levado ao conhecimento da Irmandade nas congregações. Então está dizendo, né, o nosso irmão Luiz Francisco deixou registrado, que essas revelações obtidas sob a guia do Espírito Santo devem ser lidas nas igrejas, não como listas secretas de ensinamentos, para serem pregadas pelos anciãos no meio do povo de maneira subliminar. Mas vamos avante. Repetindo, os quais se reúnem semanalmente em oração para obter o conselho e a guia do Senhor. Por exemplo, um delegado, ele é uma autoridade, porém, ele tem que agir sempre dentro da lei, porque se ele agir fora da lei, é considerado abuso de autoridade. Os anciãos também são uma autoridade na obra de Deus, porém, eles têm que agirem sempre dentro da guia de Deus, porque senão, perante o Senhor, também é considerado abuso de autoridade. Então, irmãos, no início da obra, o Senhor começou a chamar na sua graça aqueles que pertenciam à realeza, como também aqueles os quais no céu foram indecisos e que teriam que passar pela graça para aqui definirem os seus destinos eternos. Como também já começou a chamar os joios, as ferramentas do diabo, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Bem, aqui eu não estou entendendo o que ele está dizendo, né? Ele diz que o Senhor chama aqueles que são seus, o trigo, né? Mas o Senhor não chama o joio. O joio não é chamado pelo Senhor para o meio dos seus servos, dos seus filhos e das suas filhas. Ele se infiltra. Então nós vemos, irmãos, que com esta orientação a qual o Senhor passou aos seus servos no início da obra, ficou muito difícil para que Satanás conseguisse introduzir as suas ferramentas no ministério. Isso, irmãos,
ele conseguiu somente com o passar do tempo e devagar. Então, irmãos, no princípio da obra de Deus, foi assim que o Senhor guiou os seus servos. Tudo era feito com a guia de Deus. No início, o Senhor orientava os seus servos: não ponham a mão na minha obra. E aí então, o joio foi entrando, começou a entrar no ministério, a coisa foi se desvirtuando, até que eles formaram um parlamento. E a coisa foi indo, foi se degenerando, até que eles transformaram o rei, o Senhor Jesus, em uma figura decorativa. Hoje já não se consulta mais o rei para quase nada. Por quê? Porque agora é o parlamento quem manda. Só como um exemplo, no dia 28 de maio de 2012, quando eu estive na reunião dos mais velhos, aquele que estava presidindo me falou: o irmão pare com as reuniões. E tem mais: se o irmão está achando que é o senhor quem está mandando fazer reuniões, diga para o senhor que o ministério não quer e eu assumo a responsabilidade. Os irmãos estão vendo? E quais são as consequências devido ao fato de o joio, através da sabedoria humana, ter tomado o controle da igreja? Vejamos bem, eu estou falando do controle da igreja e não do controle da obra de Deus. Isto porque a obra de Deus não é a igreja, e sim, a obra de Deus está dentro da igreja. Primeira consequência foi a maçonaria tomando o controle da igreja. Os irmãos já viram a assinatura de um maçônico? Eles assinam e depois colocam 3 pontos em forma de triângulo. Esta regra que eles têm em permitir com que as pessoas, ao entrarem na maçonaria, possam continuar na religião em que eles estiverem, isso eles permitem para que eles possam se infiltrar em todas as igrejas, como por exemplo o que eles estão fazendo com a congregação. Mas para quê? Para que Satanás possa tomar o controle das igrejas. Hoje, em que nós estamos em fevereiro de 2019, o Senhor mostrou que existe no ministério 97 anciães que pertencem à maçonaria, sendo que 16 deles pertencem ao grupo dos mais velhos. Existem também 117 diáconos, 28 cooperadores e 316 membros das administrações. Então, os irmãos vejam só. Assim como o Senhor Jesus pegou para ele o símbolo do cordeiro, Satanás, para não ficar por baixo, ele pegou para ele o símbolo do bode. E este símbolo é usado em todos os rituais satânicos, inclusive na maçonaria, símbolo este que significa Satanás. No caso da maçonaria, eles chamam este bode de bode Bafomé, o qual é o corpo de um homem com cabeça de bode, o qual tem entre os chifres uma tocha de fogo. O Senhor mostrou que há mais ou menos 7 anos atrás, esses anciãos maçônicos, ao frequentarem as lojas de maçonaria, eles receberam de Satanás uma ordenança. Disse Satanás a eles que ele queria que em todas as congregações fosse colocado o seu símbolo, a sua marca, que é o símbolo do bode. E mais, disse ele que ele queria isso em cima dos púlpitos. Foi então que esses anciãos maçônicos começaram um processo de substituição de todas as Bíblias de púlpito por outras, as quais têm em suas capas uma figura e, disfarçadamente no meio delas, a figura do bode Bafomé, o bode da maçonaria, o bode do satanismo. E isso, irmãos, em um lugar onde fica o santo nome do Senhor Jesus. Os irmãos que já viram esta figura do bode Bafomé na Bíblia de púlpito, façam o seguinte: entrem no Google e digitem a maçonaria e o bode Bafomé. E aí os irmãos irão comparar as figuras e verão que são as mesmas.
E aí então o Senhor mostrou que 1 ano após eles terem recebido esta ordem de Satanás, essas novas Bíblias começaram a chegar nas congregações. Quando chegou em dezembro de 2016, o Senhor mostrou que 77% das congregações já estavam com essas novas Bíblias em cima dos púlpitos. Tem irmãos que defendem, dizendo que todas essas Bíblias que foram substituídas não têm nada a ver com a maçonaria. Então agora eu pergunto, quanto tempo dura uma Bíblia de púlpito até que chegue o ponto em que ela tenha que ser substituída? Com certeza, irmãos, são muitos e muitos anos, não é verdade? Ora, se não existe nada de diferente na capa dessas novas Bíblias, então para que eles iriam ter o trabalho de substituir 77% das Bíblias de púlpito que estavam em uso, sem nenhuma necessidade? Tem cabimento? E tem mais. Não é somente a figura do bode Bafomé. Eles também colocaram na capa da Bíblia figuras de caveira com um olho só, o qual simboliza a morte, simboliza Satanás. Se os irmãos colocarem uma lente de aumento sobre esta capa da Bíblia de púlpito, ou então bater uma foto com o celular da capa, aí os irmãos foquem aonde está escrito Bíblia Sagrada. Os irmãos ampliem a imagem e puxem ou para a direita ou para a esquerda. E aí os irmãos verão duas caveiras com um olho só, o símbolo Satanás. E o interessante, irmãos, é que quando esses maçônicos são questionados sobre o porquê da presença desses símbolos satânicos na capa de uma Bíblia que fica em cima de um púlpito, eles dizem: não, o que importa é o conteúdo que está dentro da Bíblia. Bem, então se for assim, se o que importa é somente o conteúdo que está dentro da Bíblia, então não teria problema algum que fosse colocado nas capas das Bíblias de púlpito a imagem da Senhora Aparecida. É verdade ou não é? Se o que importa é somente o que está dentro da Bíblia, então eu pergunto, o que seria pior, uma figura de idolatria na capa de uma Bíblia ou uma figura satânica usada em rituais satânicos? Olha, irmãos, eu digo que uma figura satânica é pior do que uma figura de idolatria. Por quê? Porque aqueles que adoram a imagem da Aparecida, a maioria o fazem por ignorância, por falta de conhecimento. Agora, aqueles que reverenciam uma imagem satânica, eles fazem consciente de que estão reverenciando o demônio. É verdade ou não é? Então os irmãos vejam bem, esses que estão dentro da congregação, que conhecem a Deus e têm a capacidade de colocar figuras demoníacas na capa de uma Bíblia que fica em cima de um púlpito onde se manifesta o Espírito Santo de Deus, esses não são dignos nem de colocarem os pés dentro da casa de Deus. O Senhor mostrou, revelação de Deus, que dos 77% das Bíblias que foram substituídas por Bíblias que possuem símbolos satânicos, as caveiras com um olho só, o bode Bafomé, os quais simbolizam a morte, 32% delas, os anciães, aqueles anciães servos de Deus, já mandaram retirá-las dos púlpitos. Tudo bem? Paramos o vídeo por aqui, né? Não se esqueça de se inscreva no meu canal, você que não é inscrito. Você que é inscrito no meu canal, que está vendo esse vídeo, deixe aí os seus comentários. A sua opinião é importante, tá? Eu não sou dono da verdade, eu quero ouvir vocês, tá? Deixe lá a sua opinião, concordando, discordando, apresentando alguma coisa nova, tá? Por favor, não me faltem com os seus comentários. Até você que não gosta das coisas que eu estou dizendo, o seu comentário é bem-vindo, tá? Eu só peço a você que não agrida as pessoas que comentam aqui no meu canal. Respeite-as como você é respeitado, tá? Aqui no meu canal. Peço ainda que compartilhe estes vídeos nas redes sociais,
sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, né? Compartilhe nas redes sociais com a nossa Irmandade, lá nas comunidades, né? Leve os vídeos para lá. Eu tenho feito, inclusive, disponibilizando algumas artes, né? Que elas são, assim, carregadas de mensagem. E qualquer coisa que você disser, a mensagem que vai vir, né, que elas carregam, vai trazer grande benefício para muitos da nossa Irmandade, né? É apresentar esse fundo de tela como eu faço. A sua imagem pequenina, né, e esse fundo de tela. Eu não sei, mas eu tenho a impressão que você consegue fazer isso no celular. No computador tem lá vários programas gratuitos que permitem você fazer uma boa edição de vídeo usando as telas que eu tenho disponibilizado para que vocês usem, né? O último é esse que fala sobre a Virgem escolhida do Senhor e as demais igrejas prostitutas. Observa lá que aquilo tem uma mensagem poderosa. Para o vídeo por aqui, Deus abençoe a todos. Um beijo nos vossos corações e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Amém?